Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos animados. Estamos aí quase chegando na metade, no meio desse nosso curso de métodos de estudo bíblico do Antigo Testamento. Bom, evidentemente, muitos desses métodos, ou uma correção aqui, todos esses métodos também se aplicam ao estudo do Novo Testamento. Embora você esteja fazendo uma pós em Antigo Testamento, as ferramentas, os mecanismos, os caminhos encontrados para estudar o Antigo Testamento são praticamente os mesmos válidos para o Novo Testamento, né? Evidentemente, tem aí algumas diferenças entre estilos de literatura no Antigo e do Novo, mas isso altera muito pouca coisa na hora de se aplicar o método, porque, afinal de contas, nós precisamos fazer aqui uma distinção. Estamos fazendo métodos de estudo bíblico, não estamos fazendo análise crítica, análise literária de textos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos um estilo literário único, diferente do restante do Antigo, que são os evangelhos, né? Os evangelhos, eles constituem um estilo literário distinto, à parte, que não temos no Antigo Testamento. Os evangelhos não são propriamente biografias de Jesus, porque não reúnem apenas a história do Mestre, a história do Salvador. Reúne também seus sermões, reúne também narrativas, reúne também parábolas, né? Tudo isso forma um estilo literário que, dentro da era cristã, ficou conhecido como o Evangelho. Os gregos utilizavam já essa palavra, boas novas, que é a tradução, né, da palavra evangelion, para dizer outra coisa que não era propriamente aquilo que nós conhecemos. Aliás, muitos dos conceitos, ou alguns dos conceitos que eram tidos pelos gregos de um determinado sentido, foram, usando uma palavra de hoje, ressignificados na utilização do Novo Testamento. O próprio conceito de logos. Os filósofos gregos já trabalhavam com a ideia de um logos. O logos é a ideia fluida, aquele pensamento dinâmico, né? Quando João escreve o seu evangelho, ele usa lá nos primeiros versículos a palavra logos, mas como uma referência direta a Jesus o Salvador enquanto Deus, na qualidade de Deus, né? Demônios, por exemplo, foi usado por Sócrates como no sentido de humor. O sujeito tem um bom daimonia, ou seja, ele tem um bom humor. Já na literatura cristã, daimonia aparece como demônio, espírito mau, de natureza maligna, né, vindo do inferno, do diabo e tudo mais. Então, há alguns conceitos que foram retrabalhados no cristianismo. Mas, no mais, nós temos, por exemplo, livros no Novo Testamento, o livro do Apocalipse e Atos, são os dois únicos livros no Novo Testamento. No Antigo Testamento, toda a documentação é livro, né? 5 livros de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Epístolas, como as epístolas de Paulo, por exemplo, nós temos poucas no Antigo Testamento. Tem lá, por exemplo, uma carta enviada por Jeremias aos exilados da Babilônia. Há outras cartas, cartas de Ciro, por exemplo, autorizando os judeus que queriam voltar para reconstruir Jerusalém e o templo. Há também uma carta. Então, há cartas em outras porções do Antigo Testamento. Então, o estilo epistolar, ou seja, epístolas, né? E no Antigo Testamento as cartas são bem menores do que no Novo Testamento. No período romano, as cartas tinham, em média, em 1.300 palavras, isso no seu documento original em grego. As cartas do Novo Testamento já são bem mais longas, né? Romanos, por exemplo, tem 7.101 palavras no original, 7.101 palavras, ou seja, mais do que o dobro da média do tamanho das cartas na época do período romano, do Império Romano. Então, desse modo, você pode aí distinguir estilos literários. Isso é interessante quando você vai fazer uma crítica literária, como é feito quando se estuda crítica da redação, crítica da forma, crítica da fonte, crítica literária, que é um tipo de crítica surgida no século passado e que ganhou muita projeção, foi adotado por muitos estudiosos, né, que acabaram fazendo avaliações do texto bíblico a partir das ferramentas, a partir dos pressupostos da literatura.
E aí vai estudar, a crítica literária estuda a Bíblia como se fosse um livro comum, um livro qualquer, como qualquer outro clássico da literatura mundial. Vai estudar a Bíblia como se fosse uma Ilíada de Homero, um Paraíso, um Inferno de Dante, ou como qualquer outro livro, não considerando o aspecto da sua inspiração divina, né? Muito bem, hoje nós vamos avançar, vamos começar falando sobre os 5 modos pelos quais a Bíblia pode ser mal estudada e, portanto, mal interpretada. Se nós estudamos de maneira equivocada, se nós estudamos de maneira desorientada, evidentemente vamos ter também um resultado desorientador, né? Se você não tem métodos, não tem critérios para poder estudar qualquer documento que seja, evidentemente a interpretação a qual você vai chegar, as conclusões, né, os resultados aos quais você vai chegar, eles não podem ser tão confiáveis assim. Então, é preciso atenção, a começar pelo estilo literário. Insisto nisso para que você não caia no conto de que toda a literatura da Bíblia deve ser interpretada usando-se um único método, né? Gosto sempre de dar o exemplo do livro do Apocalipse. Eu produzi, escrevi, publiquei 5 livros sobre escatologia. Então, é natural que muitas pessoas perguntem para mim qual é o seu método de interpretação do livro do Apocalipse, qual é a sua posição na escatologia? Porque são 2 perguntas diferentes, né? A posição escatológica é uma e o método de interpretação é outro, né? São coisas diferentes. Bom, aí eu respondo, depende do capítulo, depende do trecho, do texto do Apocalipse que você vai ler. O Apocalipse, embora seja um livro majoritariamente de profecias, ele não tem só profecias, né? Ele começa o capítulo 1, por exemplo, fazendo uma narrativa, uma descrição daquele personagem que João viu, apresentando Jesus, Deus, é a visão que ele tem. Capítulos 2 e 3, nós temos só epístolas, só cartas. São as 7 cartas do Apocalipse. Então, é preciso utilizar aí o método de estudo utilizado para a leitura de cartas, né? Depois nós vamos ter visões. Nós vamos ter no livro do Apocalipse história, capítulo 12, parcialmente é história. Ele olha para trás, ele não olha para frente, ele não faz profecia, ele faz um resgate da história de Israel aplicado à igreja, combinando com a igreja. Há profecias, há hinos, são inódias, né? O estudo dos hinos são parte do estudo da inódia. São cânticos, são louvores, são exaltações, né? Há visões, há linguagem figurada. Então, não dá para pegar um método único, aplicar ao livro do Apocalipse e tentar extrair o melhor dele. Eu não posso, por exemplo, usar o método, rigorosamente, o método histórico-gramatical, por exemplo, para poder estudar o livro do Apocalipse. Não significa que eu não possa usar o método histórico-gramatical no estudo do Apocalipse. Há porções em que eu vou utilizar esse método, mas não são todos os métodos. Não são todos os textos que eu posso usar o método histórico-gramatical. Eu não posso fazer uma interpretação literal de todo o Apocalipse, seria estragar o livro, seria distorcer o sentido proposto pelos autores, humano e divino, porque essa não é a proposta de fazer-se uma interpretação literária. Também não posso olhar exclusivamente, por se tratar de um livro de profecia, e no Antigo Testamento nós temos boa porção dele sendo esse tipo de literatura profética. Nós não podemos fechar o nosso campo de visão e olhar a profecia como sendo um fenômeno literário, uma manifestação literária restrita ao passado. Aí nós estaríamos assumindo já uma posição escatológica que seria a posição preterista, ou seja, vem de pretérito, vem de passado, né? Isso vale também para muitas profecias do Antigo Testamento, não todas. Há muitas profecias no Antigo Testamento que já se cumpriram, evidentemente. As profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo já se cumpriram. As profecias relacionadas ao cativeiro dos judeus, ao cativeiro do Reino do Norte, do Reino do Sul, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, também já se cumpriram. Mas, mesmo assim, muitas dessas profecias têm
o que nós chamamos de duplo sentido ou condensação profética, né? Então, imagine você, o que é condensação profética? Imagine você ser o profeta. Deus dá a você, vou dar um exemplo aqui usando as minhas mãos. Deus dá a você uma visão. Então, você está vendo uma mão, tá certo? Esse é o sentido imediato que o profeta contemplava, né? O sentido próximo ao período em que ele viveu e profetizou, tá certo? Então, o profeta, via de regra, vai estabelecer a sua narrativa, o seu texto, a partir daquilo que ele está vendo agora. Agora, ele não vê, ele vê aquilo que está diante dele, ele não vê o todo da história, ele não tem uma visão linear de toda a história, ele tem a visão de um momento. Por exemplo, o cativeiro, vai acontecer um cativeiro. O nascimento de uma virgem, de um filho a partir de uma virgem. Está vendo? Está vendo essa visão. Ele não consegue ter uma visão tridimensional. Então, muitas vezes, você olha, o profeta está olhando daí, ele está vendo um fato, mas ele não consegue projetar esse fato lá no fundo. Então, você olha daí, você vê uma mão apenas. O profeta também via um fato, um acontecimento. Mas se olhar de maneira tridimensional, você vai ver que esse fato que o profeta estava contemplando era um aspecto da profecia, mas esse aspecto se projetava no futuro, ou seja, havia uma projeção escatológica, havia uma projeção profética que contemplava outro período da história. Há diversas profecias da Bíblia que têm apenas uma interpretação e ponto. Ela se cumpriu e se deu no curso da história e ali encerra a função daquela profecia. Mas muitas profecias têm uma projeção mais adiante, uma projeção escatológica mais distante. E algumas delas, embora tenham se cumprido no passado parcialmente essa profecia, elas ainda aguardam um cumprimento para o futuro. Então, quando se estuda o texto profético, e volto a dizer, no Antigo Testamento, há uma grande porção de textos assim, é preciso considerar que o método histórico-gramatical cumpre a sua função porque ele fala do cumprimento daquela profecia no curso da história, primariamente. Mas ele não se restringe àquilo. Então, se for fazer uma interpretação radical do ponto de vista da literalidade do texto, vai se ignorar, vai se amputar, vai se privar o leitor de contemplar o segundo cumprimento dessa profecia, ou a projeção dessa profecia, ou seja, o seu aspecto escatológico. E como nós não queremos aqui descartar nenhum aspecto, precisamos absorver tudo aquilo, toda a riqueza de informações e de projeções para o futuro que o fato de confiarmos em Deus e em sua palavra nos dá, nós precisamos ter a mente aberta e saber entender, discernir que somente um método de interpretação pode nos dar também uma interpretação capenga, uma interpretação deficiente, que não contempla a riqueza, o todo da profecia e a onisciência de Deus ao nos presentear com essas informações que são exclusivas da palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada, né? Então, Deus, sendo onisciente, nos informa a humanidade a respeito das coisas que hão de vir, e aqueles que têm fé, que acreditam nessa palavra, podem ser beneficiados. Mas para que isso aconteça na sua plenitude, é preciso estudar, é preciso se aproximar do texto, é preciso se familiarizar com ele e discernir o método adequado ou os métodos adequados para poder aplicar ao texto e obter dele o seu maior resultado. Está bem? Bom, tendo feito essa introdução, eu quero, então, avançar aqui sobre os 5 modos pelo qual a Bíblia pode ser mal interpretada, né? Mal estudada e mal interpretada. Eu vou começar, então, fazendo essas advertências para depois avançar com os métodos de estudo. Primeiro, as Escrituras podem ser mal empregadas, mal estudadas e mal interpretadas quando nós ignoramos o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. Se tomarmos textos isolados, geralmente os problemas acontecem quando se isolam determinados textos e se ignoram determinadas passagens das Escrituras.
A Bíblia trata de diversos assuntos em partes diferentes dela. Quando nós encontramos um texto interessante sobre determinado assunto, nós temos um texto interessante sobre determinado assunto, mas não temos todo o texto. Precisamos discorrer toda ela, de Gênesis a Apocalipse, a fim de podermos captar toda a totalidade do que a Bíblia defende ou aponta ou ensina a respeito daquele assunto. Dizer que o dinheiro é o assunto que a Bíblia trata com maior recorrência não significa dizer que a Bíblia fala mais de dinheiro favoravelmente do que de todos os outros assuntos. A Bíblia fala muito de dinheiro, mas isso não significa que ela esteja insistindo que você tenha que ter amor ao dinheiro. Ao contrário, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o fato da Bíblia falar muito de dinheiro não significa que você tenha que ser uma pessoa gananciosa, ávida por ganhar dinheiro o tempo todo, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Ó, o assunto principal da Bíblia não é o dinheiro, nem a sua posse, nem a sua ausência, mas o cuidado que você deve ter de não se apegar ao dinheiro e se desapegar das coisas que são importantes, né? Então, as escrituras podem ser mal empregadas quando nós usamos o versículo fora, ou melhor, fora do seu contexto, não, quando ignoramos o que a Bíblia fala a respeito de um assunto em outras partes. Próprio Lutero, é conhecida a rejeição que ele fazia à carta de Tiago, né? Porque Lutero entendia que precisava ser extraído da Bíblia tudo aquilo que ela falava sobre Jesus. Era preciso encontrar Cristo em toda a Escritura. E Tiago falava pouco sobre Jesus, mas Tiago falou a respeito das obras que são feitas por aqueles que creem em Jesus. Então, num certo aspecto, Tiago foi descartado. Lutero disse que era uma epístola de palha, ou seja, se jogasse no fogo, ela não se subsistiria, ela não prevaleceria, né? Ela seria consumida pelo fogo. Usando aquela metáfora que Paulo utilizou a respeito das obras, né? Obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, no tribunal de Cristo, quando serão avaliadas as obras dos homens para recebimento dos galardões. Como a doutrina de Lutero foi desenvolvida muito em função de um Deus juiz e diante do julgamento de um homem muito pecador, que era a própria experiência de Lutero, que ele se considerava muito pecador e não se via jamais perdoado por um Deus assim, um Deus absolutamente, rigorosamente santo. Então, o que levou Lutero à conversão foi a doutrina da justificação pela fé. Lutero era encontrado desmaiado na sua cela diversas vezes porque fazia jejuns muito prolongados. Certa vez li num livro, não me recordo qual, isso faz muito tempo, que ele usava um torniquete na batata da perna e todos os dias ele ia apertar esse torniquete a fim de mortificar a sua carne, ou seja, ele sacrificava a sua carne numa tentativa de se livrar do perdão, de mortificar a carne em favor do espírito. Ele tinha uma visão distorcida da graça de Deus, e ele mesmo confessa que chegou a amaldiçoar a Deus, porque ele não se via nunca, jamais perdoado por ele. Até que o seu superior, lá na ordem dos agostinianos, o Staupitz, encaminhou Lutero no sentido da doutrina da justificação pela fé. Aí, quando Lutero entendeu que ele poderia ser declarado justo por Deus, né, justificado por meio de uma declaração que se dava o recebimento disso pela fé, aí Lutero teve uma virada na sua vida. Então, a doutrina da justificação pela fé fez muito sentido para Lutero, e ele gastou quase a sua vida toda tentando explicar isso e os desdobramentos disso. Mas ele não percebeu que Tiago não trata da primeira parte da salvação de uma pessoa como Paulo tinha feito, ou seja, o sujeito está fora da igreja. Como é que faz para ele ser salvo? Como ele faz para estar em Cristo? Então, é pela fé, porque pela fé nós somos salvos. Então, o Paulo, ele traz o sujeito pecador para dentro da igreja, para Cristo, pela fé. Tiago chega nesse ponto, a carta de Tiago chega nesse ponto e convida essa pessoa que está salva pela fé a manifestar essa fé salvadora, uma vez fé viva, a realizar obras, ou seja, qual é o desdobramento da sua fé? Se você não fizer nada, ficar apenas aqui paradinho na igreja, essa fé é uma fé morta.
Você precisa demonstrar que a sua fé é viva realizando obras. Então, Tiago, ele não pega o sujeito que está fora da igreja, perdido, como Paulo, e traz para dentro da igreja. Ele pega esse sujeito que já está na igreja e diz, olha, a sua fé sendo viva precisa mover você à realização de obras decorrentes da fé. Não somos salvos pelas obras, né? Já uma frase conhecida, não somos salvos pelas obras, mas fazemos as obras de quem são, das pessoas que são salvas. Então, Tiago faz isso, ele pega o sujeito que está dentro da igreja e não está fazendo nada e leva ele para o mundo a fim de que esse sujeito agora realize as obras decorrentes da sua fé. Bem, Lutero era um gênio, ninguém vai discutir isso de maneira contrária, mas infelizmente não entendeu isso e por isso descartou. Então, se pegarmos um texto e ignorarmos o que a Bíblia fala sobre o mesmo assunto em outras partes, ou seja, a visão de outros autores a respeito de um mesmo tema, nós podemos incorrer num erro, né, interpretar mal, porque usamos um método errado. Então, no nosso método, nós precisamos contemplar toda a Escritura e precisamos entender as perspectivas diferentes pelos quais os autores escreveram. Não precisa ir muito longe. Se usarmos, por exemplo, como exemplo os evangelhos, temos ali 3 que são sinóticos e um evangelho que não é sinótico. O que é um evangelho sinótico? Sim, é perspectiva. Né? E sim, sinótico é olhar em conjunto, ou seja, os 3 autores, Marcos, Lucas e Mateus, eles olham a partir de uma perspectiva humana, uma perspectiva terrena. Eles olham para Jesus como o homem. O único autor de evangelho que olha de Jesus, começa com Jesus a partir de cima, ou seja, ele traz Jesus a partir de uma perspectiva divina, é João. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a partir dali, ele começa o seu texto, trazendo Jesus de cima para baixo. Enquanto que os outros sinóticos, os outros autores dos evangelhos, pegam Jesus de baixo e levam Jesus para o alto. Então, se não considerarmos a totalidade dessa revelação, poderemos descartar ou o evangelho de João, jogá-lo fora, ou jogar fora os 3 evangelhos sinóticos. Né? Do mesmo modo, esses exercícios que eu tenho dado aí desde a aula passada, dei um exercício a 2 aulas, dei na aula passada uma leitura aqui, falando a respeito da conquista da terra. Se lermos apenas os textos de Juízes, de Josué, a respeito da conquista da terra, e ainda assim, se lermos alguns versículos, né, de Josué a respeito da conquista da terra, vamos ser levados a acreditar que, de fato, Josué montou um baita de um exército e atropelou os moradores de Canaã, expulsando-os da terra e ocupando todas as suas cidades, e viveram felizes para sempre. Mas o problema é que nem o livro de Josué confirma isso o tempo todo. O livro de Juízes pode dar uma outra perspectiva, como o livro dos Salmos também pode, Salmo 48, como já passei há 2 aulas para vocês, pode dar uma outra perspectiva ainda. Então, é preciso contemplar a totalidade da Escritura para que possamos extrair dela o seu melhor ensinamento, o seu ensinamento verdadeiro. Daí a minha insistência que todo aluno de teologia, aliás, todo cristão, deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, né? E eu insisto, lendo 3 capítulos por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, é uma coisa que você vai gastar aí 10, 15 minutos, dependendo do dia. Você vai ler a Bíblia em menos de um ano. Então é simples. Então faça esse exercício se você não fez. Infelizmente, eu estou dizendo isso aqui num curso de pós-graduação, mas não é difícil encontrar alunos que ainda não leram a Bíblia nenhuma vez. Eu já encontrei, mesmo em pós-graduação. Cristãos antigos. Né? Então é preciso ler, é preciso sentar e tirar um tempo e se familiarizar. Vai ler uma vez, vai ler 2, vai ler 3 vezes. Né? Na 3ª vez é que você começa a fazer as associações no texto. Começa a fazer, não é que vai fazer todas. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu consigo fazer conexões e associações que antes eu não tinha visto. Né? Porque o conhecimento ele é construído. Isso a psicologia educacional já diz isso há muito tempo, desde Jean Piaget, né, já se falava sobre isso. O conhecimento ele é uma construção.
Nós não recebemos ele pronto e acabado e pronto, agora eu já sei tudo. Não, é construindo. Você coloca uma base, depois coloca a outra, uma uma camada em cima da outra, até que você constrói um grande e robusto edifício de conhecimento. Nunca deixamos de aprender, mas precisamos aprender, precisamos dar os passos, né? O conhecimento não vem até nós. Segundo o erro aqui, que as escrituras podem ser mal empregadas quando nós tomamos um versículo fora do contexto. O que é um contexto? Um contexto, nós temos aí contexto imediato e um contexto remoto. O contexto imediato é aquele que você destaca um versículo e o contexto são os versículos anteriores e posteriores. Aí, 3, 4, 5 versículos antes, 3, 4, 5 antes, depois daquilo que você está lendo, daquele versículo. Então, você tem ali um contexto. É preciso sempre considerar esse primeiro contexto, né? Não tirar um versículo do seu contexto, mas entender qual é o assunto, entender o que é que está em redor daquele texto, do que é que está se tratando aquele texto, em qual situação ele foi escrito, e também considerar o contexto remoto, o contexto mais distante, ou seja, aquele autor, por exemplo, Paulo, ou Davi, por exemplo, que escreve no Antigo Testamento, ou mesmo Isaías, que tem um livro imenso, ou Moisés, que produziu 5 livros no Antigo Testamento. Como é que esse pensamento se comporta na cabeça daquele autor? Ou seja, ele repete esse assunto em outras passagens, ele tratou desse assunto rigorosamente e exclusivamente nesse texto. Isso é preciso considerar sempre que formos interpretar o texto bíblico. Como os outros autores tratam desse assunto que eu estou investigando, que eu estou estudando? Os outros autores disseram o quê? Confirmaram literalmente isso que esse autor disse? Eles acrescentaram ou tiraram alguma informação? Eles tiveram uma perspectiva diferente e essa diferença leva para que direção? Então, nunca estude um texto sem considerar os seus contextos, o imediato e o remoto. Isso é uma lição antiga, né? Todo mundo que fez graduação em teologia já passou por essa lição, mas ainda assim, se muitos autores insistem em usar textos prova, especialmente alunos que fazem teologia sistemática ou que têm mais afinidade com a sistemática, porque a sistemática ela procura comprovar determinados temas. E muitas vezes, não é novidade para ninguém o que eu estou dizendo, muitas vezes se tira um versículo do seu contexto para se afirmar uma doutrina. Não estou dizendo isso exclusivamente na sistemática, mas é um método de fazer teologia que é repetido e aplicado em outras áreas. Então, quando se estuda teologia bíblica, por exemplo, se consegue uma visão mais ampla de um autor, por exemplo, porque nós estudamos um livro todo, nós estudamos a ideia de um autor todo, então não tem como fugir da consideração que se tem pelos contextos, ok? Então, isso eu imagino que você já tenha isso em mente há muito tempo, eu só estou aqui mais repassando e insistindo com alguns outros exemplos. 3. As escrituras podem ser mal empregadas, mal estudadas e mal empregadas, quando você lê uma passagem e faz ela dizer o que ela não diz. Então, ou faz uma aplicação inadequada que dá na mesma. Então, por exemplo, eu tenho pavor de pregadores que dizem: olha, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Citando esse texto lá do Antigo Testamento, um texto bem conhecido, muitas vezes os neopentecostais adoram abusar desse texto, né? Bom, se eu estou na igreja, esse foi um texto dito para os judeus no Antigo Testamento, se eu estou na igreja, eu não posso de maneira nenhuma aceitar isso, porque a cabeça da igreja é Cristo. Paulo insistiu nisso. Então, usar um texto do Antigo Testamento, dirigido para um povo que não é o meu povo, que é o povo judeu. Eu não sou judeu, não tenho ascendência judaica e não sou da religião do judaísmo, nem do judaísmo de Moisés, nem do judaísmo de Neemias, né? Eu sou da igreja de Cristo. Então, esse texto, para quem está na igreja, não deve fazer o menor sentido, não deve provocar nenhum sentimento alvissareiro. Eu não preciso ficar animado por isso, porque Deus não vai me colocar por cabeça
né? Dentro da igreja, cabeça é Cristo. Estamos falando rigorosamente do corpo de Cristo aqui, né? Então, é possível, muita gente faz isso, distorce o sentido do texto, dando a entender ao seu ouvinte que ele vai liderar, que ele nunca vai ser cauda, né? Ora, se Cristo nos colocar em determinadas funções dentro da sociedade, dentro da igreja, como líderes, isso é uma situação muito específica. Mas as promessas que são feitas para a igreja não me parece que apontam nessa direção. Quando nós estudamos com honestidade, com responsabilidade, o texto do Novo Testamento, quando nós vemos a história da igreja nos 2 últimos 1000 anos, nós vemos que a história não aponta exatamente para isso, né? Há promessas de perseguição, nós vemos lá nos primeiros cristãos, ao longo dos séculos, cristãos sendo perseguidos, e aqueles que apoiaram o mundo na sua filosofia, na sua cultura, geralmente se deram mal. Então, esse é um ponto. Ponto 4. As escrituras podem ser estudadas de maneira inadequada e mal empregadas como consequência disso, quando nós damos indevida ênfase a coisas menos importantes. Então, tomamos um texto e, ao invés de considerarmos o ponto principal a ser estudado, nós pegamos os seus detalhes, né? Uma profecia, quando ela é dita, às vezes ela vem cercada de elementos secundários, como uma parábola, por exemplo. Vou dar um exemplo da parábola, porque é bem familiar. A parábola, toda ela, e nós temos parábolas no Antigo Testamento, né? Ezequiel menciona a parábola, Jeremias. As parábolas, elas trazem um único ensinamento central. Os outros detalhes de uma parábola, eles são apenas para criar um cenário que dê destaque ao ensinamento central. Mas o que acontece muitas vezes é que o estudante, o teólogo, o pregador, ele fica encantado pelos detalhes que são cosméticos, que são secundários, e acaba deixando de dar atenção devida àquilo que é principal. Um caso conhecidíssimo foi feito com Orígenes, que, ao interpretar a parábola do bom samaritano, né, ele disse que o homem caído na beira do caminho, que foi assaltado, era Adão, que apanhou do pecado, o pecado jogou ele na beira do caminho. Passou um sacerdote, que era a lei de Moisés, passaram os levitas, que eram os profetas do Antigo Testamento, aí passou um bom samaritano, que era Jesus, pegou aquele pecador que estava na beira do caminho, colocou em cima de um jumento, que é o Espírito Santo, levou para a estrebaria, levou para a hospedaria, que é a igreja, chamou o dono das instalações e disse: olha, tome conta dele até que eu venha, e deu 2 moedinhas, que eram as 2 ordenanças, Santa Ceia e batismo, né? Bom, essa foi a interpretação de Orígenes, que era um alegorista, ele alegorizava tudo. Então, você pegar uma parábola e alegorizar uma parábola, é, assim, o absurdo dos absurdos. Agora, qual era o ensinamento central da parábola? Partia daquela pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Então, Jesus criou essa parábola para responder àquele que tinha perguntado para ele: quem é o meu próximo? Ou seja, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ali Jesus estava ensinando que até aqueles com quem você não se dá bem, até os seus inimigos, aqueles que você considera inferiores ou impuros do ponto de vista cerimonial, estes são o seu próximo. Então, isso apareceu na interpretação de Orígenes? Não, isso passou bem longe, né? Então, é preciso levar em consideração esse aspecto. Qual é a pergunta feita para que, quando você for responder no seu estudo, você procure a resposta que a parábola, que o texto, que a passagem ou que a profecia está procurando dar. É simples, mas, infelizmente, não é o que todo mundo considera. Por fim, as escrituras podem ser mal estudadas e, consequentemente, mal empregadas sempre que nós usamos a Bíblia para tentar levar Deus a fazer aquilo que nós queremos, em vez de permitir que Deus faça aquilo que ele quer fazer. Ou seja, é mais um tipo de distorção, né, por não abrir mão do próprio interesse. Precisamos olhar para a Bíblia como palavra inspirada por Deus e, portanto, é Deus quem toma a iniciativa de se dirigir a nós.
É Deus quem tem uma proposta, quem tem uma palavra, quem tem uma orientação a nos dar, e não nós darmos a Ele. Então, precisamos permitir, perdão, precisamos permitir que Deus fale conosco, estar com o coração e com a mente aberta, prontos a receber a palavra de Deus do modo como ela vier. Muitas vezes essa palavra vai vir de um modo como não queremos, vai vir para nos ferir, mas essa ferida é feita por alguém que ama. Essa ferida ela é aberta, mas ela pode ser fechada porque o Espírito Santo traz um bálsamo, traz o óleo do Espírito e fecha essa ferida e cura essa ferida e cicatriza a ferida. Então, é preciso ter disposição mental para ser convencido de que estamos errados. E muitas vezes é isso que vai acontecer. E é bom que aconteça isso, porque se Deus destrói os conceitos errados que nós temos na nossa mente, é sinal de que ele vai construir uma casa em que o Espírito Santo poderá ser abrigado. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, que preciso levar cativo todo conhecimento à obediência de Cristo, né? E destruir as fortalezas ali naquele contexto são os conceitos, as ideias que nós temos, as ideologias que nós trazemos, elas serão destruídas pela palavra de Deus para que a verdade de Deus seja construída em nós. Então, nós precisamos ter, primeiro, essa disposição mental, intelectual, depois a disposição emocional de permitir que ele fale ao nosso coração, fale às nossas emoções, e não sejamos vitimizados por isso. Precisamos permitir que o Senhor nos toque com a sua palavra, penetre no nosso coração com a sua palavra, para que ele sare também as nossas emoções, né? Agora, para a gente encerrar, os métodos de estudo da Bíblia não são propriamente regras de estudo da Bíblia, são linhas de orientações, né? Isso que eu disse hoje são linhas de orientações. Nós podemos experimentar e devemos experimentar vários métodos de estudo, né? E podemos também acrescentar as nossas ideias, uma vez que nos guiarmos por esses métodos. Essas linhas gerais são linhas gerais que valem ao longo dos 2000 anos de história. Os grandes intérpretes da Bíblia se orientaram por essas linhas. Mas você pode criar o seu próprio método. E nós vamos falar de princípios de estudo da Bíblia na próxima aula. E você vai ver que alguns dos métodos, por exemplo, de interpretação por versículo, por parágrafos, e outros métodos, você pode fazer os seus ajustes ao ponto de se sentir mais confortável na hora de ler a Bíblia. Às vezes esses métodos têm alguns detalhezinhos que nós brasileiros não nos adaptamos muito bem. Temos muitos livros escritos por norte-americanos ensinando a fazer interpretação da Bíblia, a métodos de estudo bíblico. E os americanos, eles gostam muito de criar cartões, tabelas, diagramas e tudo mais. Nós brasileiros não temos esse hábito. Nós não fazemos as coisas assim. Então, se nós pegamos um livro traduzido do inglês, produzido nos Estados Unidos, é natural que você encontre os autores nos levando a fazer isso. E eu confesso, pessoalmente, não gosto muito, não me sinto muito confortável. Mas nós podemos fazer adaptações desses métodos à nossa cultura. É bom que seja feito assim, porque nós criamos o nosso próprio jeito de interpretar a Bíblia e sem descartar os princípios que são fundamentais. Os princípios nós não podemos abrir mão deles, né? Mas o método é nosso. Tá joia? Bem, turma, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou deixar mais alguns dias o curso correr antes de postar um arquivo com essas dicas que eu estou dando, com esses textos que eu estou mencionando para vocês aqui. Mas, por hora, vocês fiquem com isso. Não vou passar nenhum exercício hoje. Na próxima aula eu volto retomando aquela história da conquista. Vou passar mais alguns textos. Tá joia? É isso aí. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.